Chiquérrimo. Eu falei, sabia que eu falava errado, mas eu falei assim, mas a pronúncia eu nunca ouvi. É Detois. Ai, que lindo! Gente, agora eu fiquei mais impactada. Bom, sejam bem-vindos ao nosso projeto Laços. E dessa vez eu estou com uma convidada muito especial. Ela veio na minha vida como cliente, amiga, parceira. E ela tá Laços. Por quê? Porque ela faz sentido na minha vida. Laços tem isso. Todos os convidados fazem muito sentido na minha vida. E, claro, faz sentido na sua vida também. Ana Detois. Gente, chiquérrimo esse sobrenome. Eu errei na primeira vez, eu pedi para corrigir, porque eu precisava falar perfeitamente esse nome, né? E a Ana é nutricionista. Então, assim, eu vou pedir para ela se apresentar e fiquem aí aproveitando esse deleite do conhecimento da Ana, viu? Vamos lá. Sou Ana Detois, na verdade Detois, sou nutricionista funcional e eu trabalho basicamente com mulheres de 35 a 50 anos, mais ou menos, que querem melhorar a composição corporal, resolver as questões intestinais e tratar essa parte hormonal que é tão importante nas mulheres na nossa faixa de idade. Verdade. A Ana veio, assim, a meu convite, falar da menopausa, porque eu vivo isso hoje de uma forma muito tranquila, se eu parar para pensar no contexto, né, de todo mundo, né, do que acontece na maior parte das mulheres. Porque assim, eu consegui estabelecer uma convivência boa com a minha vida, que eu acho que isso faz sentido. Faz sentido. Né? A Ana vai falar melhor, né? Ela vai falar com propriedade sobre o assunto, mas eu entendo que a menopausa, vamos ser sinceros, a menopausa é algo que a gente não consegue deixar de passar. Não. Nós, mulheres, sabemos que vamos passar por isso. A menopausa é um marco, né? Quando você para de Exato. menstruar durante 12 meses, você é considerado que você realmente entrou na menopausa. Mas ela normalmente, ela começa muito antes disso, né? Muito antes de você ficar sem menstruar durante 12 meses. E você começa, inclusive, com esses sintomas. Tem até um nome chamado climatério, que é antes de você entrar na menopausa e que você começa a entrar com esses sintomas, tipo, às vezes uns 10 anos antes da real chegada Isso da que eu ia te menopausa. perguntar. Ana, assim, eu sempre tive essa sensação de que muitas mulheres começam a relatar situações que você vê nitidamente que a mulher é muito jovem, assim, dentro do conceito, Sim, né? sim, de menopausa, menopausa, né? E é um mas nome já assustador, tem né? porque menopausa parece Velha. que realmente assim, virou velha. Acabou a vida. Não vai ser mais nada, meu amor. Não, meu amor, vamos modificar isso tudo. E claro, eu tenho até um histórico de menopausa precoce, depois eu vou falar um pouquinho mais no final, mas assim, eu percebo nos meus atendimentos com mulheres que existem mulheres que não estão na faixa de idade, Sim. né, que têm os relatos de menopausa e que eu percebo que muito antes. Muito antes. Impressionante Porque isso. as pessoas se preocupam com os calores, né? Que eu acho que todo mundo fala. Calor, calor, calor. Só que muito antes dos calores, a mulher começa a acordar cansada. Ela começa a ter insônia. Insônia é muito característica. Começar a acordar 3, 4 horas da manhã. Isso atrapalha o seu dia seguinte. Você começa a ter mais vontade por doce, porque você muda metabolicamente ali, você começa a ganhar um pouco de resistência à insulina. E aí isso modula seus hormônios, te deixa mais cansado, faz você acumular gordura na região abdominal, que elas ficam apavoradas, na região abdominal e nas costas. Você começa a perder. Verdade, você perde bunda, perde não sei o que, mas bunda cresce. Exato, costas e barriga, tudo que a gente não quer. Você vai ficando com o corpo mais masculino se você não fizer nada. Essa modificação não tem muito jeito, você acaba acontecendo essa troca, mas pode ser muito amenizada com nossos hábitos. Eu ia te pedir até para falar um pouquinho, porque assim, como a gente falou no início, né, a menopausa é algo que a gente não tem como evitar, vamos passar por ela. Se Deus quiser, todo mundo vai passar por ela, isso faz parte do ciclo da vida. Exatamente. Você é criança, é adolescente, é adulto, tá no climatério e entra na menopausa. E aí, porque a gente fala de envelhecimento e a gente, quando fala de envelhecimento, a gente já pensa em longevidade, né? Criar hábitos que façam você envelhecer saudável. Sim. Quando a gente fala de menopausa, eu queria que a gente tratasse a menopausa com também esse olhar. O que eu posso já fazer, você que ainda não está nessa fase, o que eu posso fazer para conseguir chegar na menopausa e ter menos sintomas, qualidade de vida.
Primeiro a gente tem que saber o seguinte, por exemplo, você tem 25 anos, como é que você vai querer estar com 45? Aos 25 anos você tem que se preocupar com isso. Então não é chegar aos 45 e querer, ai meu Deus, eu queria estar assim, não. E aos 45 você tem que se preocupar como é que você quer chegar aos 80. Esse planejamento de vida tem que acontecer o quanto antes, na verdade. Quando você tem 25, você tem que se preocupar como você quer chegar na sua menopausa, no seu climatério, e quando você chegou na menopausa, você tem que se preocupar como é que você vai querer estar na velhice, qual a autonomia que você vai querer estar mais velha. Isso é uma coisa importante de se pensar, né? Quanto antes você começar a construir saúde e longevidade, maior vai ser sua vida depois, sua qualidade de vida depois. E assim, quais são as dicas, além das coisas básicas? Mas eu acho que o básico precisa ser dito, o tá? básico precisa ser dito, então, com assim, certeza. eu quero que você fale do básico, do lógico, né? Sim. Daquilo que a gente vai falar assim, você provavelmente vai dizer assim, não, eu sei, mas eu não faço. Sim. Mas eu sei que eu preciso. Então, número um, né? que as mulheres se recusam a acreditar, é exercício de força. A gente precisa, para fazer o exercício de força, a gente precisa garantir a nossa massa magra. A nossa massa magra não é só estética. A nossa massa magra é independência. Você quer estar numa cadeira de roda com 70 anos ou você quer estar andando numa academia? Tem que pensar nisso. Então, aos 50, 20 anos, você tem que pensar como é que você quer estar aos 50, e aos 50 você tem que pensar como é que você quer estar aos 70. Então, a musculação, o ganho de massa magra, não é só pela estética. Claro que a estética faz muita diferença, mas é pela você ter autonomia. Então, musculação não tem como discutir. A mulher precisa fazer exercício de força. Gostando ou não. A gente aprende a gostar, não aprende? Você gosta? Aprende. Você gosta hoje? Gosto. E eu fui uma pessoa que pratiquei atividade física desde os 3 anos de idade. Você foi... Fiz ginástica olímpica, fiz balé. E sim, minha vida inteira eu nunca parei. A musculação, ela entrou alguns anos atrás e eu vim de uma sequência de maratona, né? Eu fazia bike também, então eu pedalava e fazia maratona. Isso perde muita massa muscular. E foi no período onde eu tive episódios também de menopausa precoce. Mas isso é um adendo, um separado que a gente vai falar. O fato é que minha massa muscular foi reduzida, foi reduzindo. E eu entendi que para que eu tivesse uma qualidade de vida, inclusive para a menopausa, né? E para o envelhecimento, eu tinha que ir para a musculação. E mudou completamente. Mudou a vida, né? Eu pesava 42 quilos, 42, 43. Quando eu chegava no 43, eu falava assim, puta merda, conseguia. Festejava. Porque eu falei, mantive 43, sabe? Eu não podia cair para 42 que eu já me sentia mal. E eu me sentia mal esteticamente. Sim, mas esteticamente, realmente, sim. Mas você fica sem força, sem energia, você sentia? Sim. Assim, eu não sentia porque a corrida me dava prazer. Mas não era sobre isso. Não era sobre Era isso, sobre a sim. necessidade de eu pensar como eu quero estar com 80 anos. Exato. E eu faço esse pensamento. Eu também faço esse pensamento. Eu faço. Eu não quero ser dependente. Eu acho que a mulher chegou em um lugar que não é só a independência financeira. Eu acho que nós, mulheres, precisamos entender que somos capazes de ser independentes em todos os aspectos. Em todos os aspectos, isso. Entendeu? E isso não é sobre feminismo, é sobre como a mulher hoje, ela está fazendo a vida dela existir em tudo. Então a mulher não precisa ter alguém, não é feliz porque tem um companheiro, uma pessoa, ela não é feliz porque tem um financeiro, ela é feliz porque ela está bem com ela. Sim. Entendeu? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E claro que essas outras coisas se acomodam. Se acomodam, sim. Entendeu? Então, assim, no momento em que eu entendi que a minha virada de chave para que eu tivesse um envelhecimento saudável e para que eu tivesse uma menopausa real, né, dentro do momento certo, com saúde, eu precisava mudar. E aí eu parei de correr. E era assim, para mim foi assim, doído, tá? Eu imagino. Porque eu fazia maratona, né? Sim. Mas eu entendi que a musculação faria diferença. E fez inclusive na taxa hormonal. Inclusive, é porque, na verdade, o músculo, não é que ele tem ali uma participação na produção hormonal. Ele não produz hormônio diretamente, mas ele produz uma substância que ajuda na produção hormonal. Então, sem o músculo, na verdade, você afeta tudo. Inclusive, quando você não tem massa muscular, por exemplo, as pessoas se preocupam muito com resistência à insulina. Quando você não tem massa muscular, você aumenta a possibilidade de ter resistência à insulina. E aí, por isso, é que, na verdade, a mulher tem mais vontade de comer doce, por isso é que ela acumula mais gordura na região abdominal e nas costas. Você entende que uma coisa leva a outra? O músculo é fundamental. Mas mulher, na menopausa, tem que se preocupar em construir músculo ou já ter construído na juventude, que é o ideal, e que na nossa idade ela só mantém a massa magra. Claro que dá para ganhar.
Uhum. mas o esforço é um pouquinho maior. É maior. Tanto para perder quanto para ganhar, né? Sim, Ganhar que eu digo assim, perder quando você tá com sobrepeso sim. também é Sim, difícil. é mais difícil. Não é que é mais difícil porque a idade, que as pessoas botam, meu metabolismo ficou mais lento com a idade. Não, o metabolismo fica mais lento com a perda de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, Olha a dica, gente. mais alta a sua taxa metabólica basal. O que é isso? Quanto você gasta em repouso. A gente tem uma quantidade de energia que a gente gasta em repouso. Se você tem pouca massa muscular, essa taxa é pequena. Então, quanto mais massa magra você tem, além de autonomia na velhice, você tem autonomia para comer o que você gosta. Só isso já devia valer, né? Opa! Porque eu como. Você Acho come, que eu né? como. Então, falando em menopausa, mulher na menopausa tem que se preocupar em consumir proteína em todas as refeições. Começar do Outra café da dica, manhã. gente, para anotar, por favor. Começa do café da manhã, almoço, se couber na rotina, lanche da tarde e jantar. Todas as refeições distribuídas com proteína. Porque além de garantir a sua manutenção de massa magra, vai garantir que você não tenha pico de insulina, que você não tenha excesso de fome. Excesso, exatamente. Então a proteína aqui é fundamental, não é negociável. E a gente começa a reduzir a quantidade de proteína. Eu começo a atender mulher, ai gente, mas a minha carne é deste tamanho. Então vamos reduzir o arroz e aumentar o tamanho da porção, ou usar as proteínas em pó, que também são fáceis. Que é o Você usa whey protein? Uso. Eu uso whey protein e eu uso proteína do colágeno com uma tecnologia chamada Body Balance, que é exatamente pensando no corpo. Então é como se fosse whey protein, só que proteína do colágeno é de mais fácil digestão, ajuda a tratar intestino, então tem umas funções legais. Que bacana. Eu acabo usando duas coisas. Eu uso uma hora um e outra hora outro. Eu acabo usando Gente, duas eu não vezes por dia. essa. Eu vou te levar uma amostra para você. Traz para mim. Para garantir o meu aporte de proteína ao longo do dia distribuído. Isso eu sou bem regradinha. Eu acho assim, eu acho que a mulher que está entrando, ou mesmo que não esteja nesse momento ainda na menopausa, é aquilo que a gente está falando sobre consciência, né? O que você deseja viver daqui a tantos anos, né? Seja com 60, com 80. O fato é que eu quero viver, né? Eu quero estar bem. O que eu preciso fazer hoje? Eu acho assim, a vida de alguma forma você vai ter que passar pelo sacrifício. Então, eu acho que assim, a consciência te convida a ter o sacrifício hoje que vai te trazer benefícios. Sim. Agora, você deixar um sacrifício chegar, um sacrifício onde já tirou tua saúde, já deixou você sem fonte de energia... Pouca coisa você vai poder fazer. Você vai ficar muito restrita, muito restrita. Né? Porque aí você vai se limitar, porque assim, vamos imaginar... Você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, vamos imaginar que a gente esteja falando com uma pessoa que está na menopausa, está no processo de menopausa, assim, muito delicado dos sintomas. A gente pode falar de quais sintomas? Só para que a pessoa consiga entender que ela está nessa condição. Por exemplo, o calor é um que todo mundo sabe falar. Insônia, a mulher acorda lá pelas 3, 4 horas de manhã. E não é macumba, gente. Não é macumba. Só o hormônio que tá ruim. Ela já acorda cansada, tem muita gente que já acorda cansada. Começa a acumular gordura, começa a aparecer uma barriga do nada. Ela começa a ficar desesperada. E o cansaço durante o dia. Basicamente são mais ou menos esses sintomas. E aí, assim, mais pra frente tem o ressacamento vaginal, mas o que primeiro acontece é a insônia. Eu acho que a primeira coisa que acontece é a insônia, é a mudança da composição corporal. Ela começa a perceber que ela vai ficando mais flácida, que parece que a pele vai descolando. Que chama de derretimento. Isso. A porra Isso às vezes aparece super cedo, cara. Super cedo. Mas a gente falou sobre a importância de comer proteína, de fazer musculação, dormir. Dormir bem, né? Dormir bem é muito importante. As pessoas não valorizam isso. O dormir bem. Eu acordei e fiquei acordada, mas no dia seguinte, se você não dorme bem, à noite a gente precisa ali para refazer nossas energias. O cérebro precisa de uma noite de sono para poder ter memória, porque a memória também, esqueci. A memória falha, né? Ela falha, né? Às vezes as palavras do dia a dia, assim. Exatamente. Isso acontece. Isso eu reparo. Eu não tive isso, mas eu percebi que algumas mulheres que eu atendo... Palavras simples. Fica assim, ai, peraí, eu esqueci. Às vezes assim, aquele cabide, a pessoa quer falar cabide, uma palavra que ela está acostumada a falar normalmente. Ele esquece palavras simples, isso é uma das causas. E uma coisa que eu percebo, e eu passei por isso agora há pouco tempo, tá? O emocional. Sim. Mudança de humor é emocional. uma TPM constante. É uma sofrência. E nos momentos que você tem consciência de que não faz sentido, mas você tá mas você não consegue controlar. Frágil, você fica sensível, você chora, né? Eu ouvi uma paciente falar que a sensação... Você já assistiu o filme do Harry Potter? Já. Ela falava que ela era
ela era atacada pelos dementadores, que cessa a felicidade da pessoa. E é exatamente a sensação de que a pessoa tá sem energia, infeliz, que a vida dela é horrível, que tudo acabou. Por quê? A gente tem nossos ovários que produzem nossos hormônios a nossa vida inteira. Quando você chega na menopausa, você tem a cessão desses hormônios. Então, minha filha, você cai realmente do dia Você fica pra na noite. merda. Fica na merda. Literalmente. na merda. É. A mudança de humor eu tinha esquecido, é muito braba. TPM constante. Porque assim, e aí eu acho que assim, a falta de falar sobre isso, né? E eu tô falando da parte emocional, bota a mulher, por exemplo, se ela tem um parceiro, essa mulher, ela não é compreendida nisso pelo parceiro. Porque o Sim. parceiro associa a menopausa ao calor. Sim. Não, se ela tá sentindo calor, então ela tá na menopausa. Agora, mau humor, cansada, desanimada, TPM constante, triste, sem libido não, nenhuma. não, é outra coisa. Sim, sem libido nenhuma. E eu acho que a gente precisa falar muito disso, porque isso traz uma dificuldade nas relações muito grande. Muito grande. Sim, os homens que eu atendo, eu até... Que você toca nesse eu assunto. falo nesse assunto, porque como a mudança de humor é muito importante, a falta da libido, a pessoa tem que entender ali, tem que ajudar a mulher a passar por esse processo. Tem que acolher, né? Tem que acolher. A família inteira, os filhos, inclusive, porque como a mulher perde a paciência com facilidade, todo mundo ali vai ter que ter um pouco de paciência para poder passar por essa fase, na verdade. E cabelo, unha, o que você pode dizer sobre isso? Assim, alguns relatos têm a ver com a menopausa ou tem a ver com a ausência de uma boa alimentação? Tem a ver com a ausência de uma boa alimentação, mas com a queda dos hormônios isso também impacta. Influencia. Não é tão impactante, mas também impacta. Você muda um pouco a estrutura do cabelo, o cabelo fica mais fino, muda um pouco, mas não é tão impactante, acho que como uma mudança de humor. E o que as pessoas mais reclamam é o ganho da gordurinha abdominal e nas costas, que muda o corpo, né? Você vai ficando quadrada, é um choque. E aquilo que é mudança visível, não a parte sentimental. Porque assim, o cansaço, a parte emocional, você vai delegando alguma situação, né? Sim, situação. Sim. Eu tô mal porque eu tô ruim no relacionamento, tô no trabalho. E você acaba ficando ruim em tudo, na verdade. Só que aí você vai... você fica esquecida, mal-humorada, não tem muito jeito, vai estragando tudo. Tipo assim, acabou tuas relações, é você, tá? Não são as relações, é você que não tá sabendo mais lidar. Então, assim, o que acontece? E aí, nesse momento, as pessoas... Essa parte, elas jogam na culpa, né, do vizinho, das situações, só que o corpo falando, né, o corpo te mostrando, fica muito mais difícil de você aceitar, né, porque assim, você olha para você se vê diferente. Você se vê diferente. E essa se vê diferente baixa a autoestima, né? Sim. Impacta na autoestima. E a autoestima faz toda a diferença, inclusive pro humor, que aí vira uma bola de neve. Nossa! Gente, porque você isso aqui parece até um filme de terror. Mas a menopausa parece um filme de terror. Se a gente não se preocupar com isso cedo, parece um filme de terror. Se a pessoa só se preocupa quando chega, é aterrorizante. E às vezes ela não tem essa informação de que tudo vai acontecer por causa da menopausa. Inclusive, ela acha que ela tá ficando louca. Verdade. Ela acha que ela tá ficando louca. Não, e assim, alguns relatos que eu vejo de mulheres que estão passando por isso e impactam nas relações, ela fala assim, ele me chama de louca. E sim. E aí ela pega aquela verdade. Veste aquela cara. Porque ela também tá achando que ela tá louca. Então, exatamente. Esse é o problema, que como ela tá muito irritada, sem conseguir se controlar, é insuportável conviver com ela mesma. É insuportável. Exatamente. Tem jeito, gente. Tem jeito. Calma. Agora sim. Tem jeito. Agora eu vou começar a melhorar, gente. Respira. Quais são as dicas? Além da atividade física, uma boa alimentação. Quais são os alimentos, por exemplo, que a mulher que já está vivenciando esse momento? Um pouco antes, pode até começar. Tem um alimento que a gente não tem não é no nosso hábito, que é o tofu. Ai, gente, eu adoro. Porque eu sou, né? Você era vegana. Então, tem muita gente vegana que não sente os sintomas da menopausa por causa dos alimentos que ela come. O tofu, a soja, na verdade, é um desses alimentos, que ele é rico em fitoestrogênio, então ele imita a ação do estrogênio no corpo. Então é muito legal fazer um tofuzinho mexido, um bifinho de tofu, colocar o tofu no feijão, isso tudo já faz fazer diferença. Linhaça. Linhaça é maravilhosa. Eu peço para minhas pacientes fazerem o seguinte, ó. Comprar linhaça o grãozinho de linhaça, o grão de linhaça. Não, eu ensino até mais simples. Pegar essa linhaça e colocar no liquidificador e moer. Tá? Você vai fazer a farinha de linhaça a partir do grão da linhaça, porque a linhaça é uma gordura.
A gordura, quando ela fica em contato com o oxigênio, ela oxida. Então é melhor que você faça em Você casa. faça para ter rápido a propriedade, né? Ou você, o que, que eu normalmente faço? O que, que eu faço em casa? Toda vez que eu vou usar linhaça, eu não bato no liquidificador. Eu bato no liquidificador uma porção maior, E boto guarda num na pote de geladeira. vidro e guardo na geladeira. Ah, então eu sabia. E eu uso pelo menos 1 ou 2 colheres de sopa por dia. Isso é milagroso, tá? Linhaça é milagroso. Gente, eu não uso. Linhaça e tofu são maravilhosos. Não, tofu sim, mas linhaça eu não sabia. Semente de abóbora, semente de girassol. Mas o mais impactante ali, linhaça e tofu. Se tiver que escolher 2 alimentos, Esses maravilhoso. dois. Grão de bico é legal, lentilha é legal, ervilha é legal, mas os principais é o tofu e a... Que trazem E a benefício já. que tem o fitoestrogênio na composição ali, que já vão te ajudar nos sintomas. Que maravilha. Estrogênio todo mundo liga muito a testosterona, né? Falando que a testosterona que é o hormônio da libido. E na verdade, para a mulher, o impacto É o é pelo estrogênio. Eu Então, acho que a assim, tem vários- testosterona traz um outro. Bom, pelo menos assim, como leiga, né? Ele te dá disposição, te dá outras coisas. Sim. Mas eu acho que o estrogênio, ele, quando eu comecei a fazer uso, eu tô fazendo uso há pouquíssimo tempo, tá? Ele. Sabe aquela sensação, quem usa óculos, né? Você tá com dificuldade de enxergar, aí você vai e faz o óculos, aí começa a ver tudo colorido, todos os detalhes que você não via. Quando eu comecei a fazer a reposição do estrogênio, eu comecei a ver detalhes da vida. Que muda a sua libido pela vida. Não é o libido só do sexo, é libido pela vida. O estrogênio impressionante. faz isso. Sim, Gente, melhora o é humor, gente, é vida. maravilhoso, assim. Vamos na linhaça. E tem 2 coisas, já que as pessoas falam tanto do calor, tem um chá de amora, folha de amora, A folha, né? A folha Eu de já amora. peguei muito aqui. e Muita. sálvia. Aquela folhinha branca, Sálvia, a sálvia exato. branca. Melhora os calores. Se a pessoa usar 2 vezes por dia, vai evitar que ela tenha os calores. Gente, anotando, por favor. Muito bom. É muito bom. Assim, são alimentos realmente muito, muito legais. E tirando isso, os normais, né? Que a proteína é distribuída ao longo do dia. Os alimentos que vão melhorar os sintomas da menopausa são esses. Aí a gente tem muito suplemento. Mas aí a gente... Aí é fazer uma consulta, né, gente? Porque assim, vamos entender o seguinte: a gente está falando de coisas que você pode agregar valor, mas existem coisas que a ciência te proporciona e que você precisa também. E coisas naturais, por exemplo, uma coisa que eu uso muito é a maca peruana. É bom, né? Eu adoro. É. Ela me dá uma libido, disposição, libido pela vida, É, libido por energia. sexo, energia. É. Eu adoro. E, gente, outra coisa, vamos entrar nessa questão, você falou do sexo. Há muitos anos atrás, porque eu digo muitos anos mesmo, porque assim, eu acho que nós somos de uma geração que a gente já venceu essa etapa. Menopausa não quer dizer você aceitar que não tem mais sexo. Você envelhecer não quer dizer que você não vai ter mais sexo. Então, assim, não entra nessa É questão. muito porque eu pelo já ouvi- contrário, pelo na verdade. contrário. Você tem mais tempo, você conhece seu corpo. Você E está mais livre. mais livre. Mais Você tem um livre. parceiro fixo, é muito tempo que você está com seu parceiro, É. você tem intimidade com ele, que você não precisa ter vergonha de nada. É, O sexo melhora, o sexo não piora. perfeito. Sexo não piora. O gente. sexo não piora, o sexo melhora. Pelo menos essa é a minha opinião. Não, eu acho que isso tem que ser dito, porque todas as vezes que se fala de menopausa, uma das coisas que é considerado é, não vou cuidar. Eu já ouvi isso de pessoas que fazem mentoria comigo. Não vou fazer mais nada, porque eu tô com o mesmo parceiro, ele já me conhece, eu não tenho mais vontade. Mas não aí sei é o quê. exatamente E aí o é contrário. justamente a vida caótica se instalando na sua vida, e isso é ausência de prosperidade e tudo. Porque quando você não bota o movimento na sua vida com vontade de viver, Sim, você fica escassa. sim. E a menopausa, ela é uma pausa. Ela não está dizendo para você que você parou de existir. Eu não acho nem que Ela seja te uma dá- pausa, é um novo começo. Então, uma pausa uma pausa para uma virada. Uma virada, exatamente. É uma virada. E tá tudo Entendeu? bem também. É teu corpo se adaptando a um novo momento. Há um novo Só que momento. você não precisa parar de viver. Muito Existe uma pelo diferença. contrário, exatamente. Você tem ali metade da sua vida ainda para viver. Que você viva muito bem, na verdade. Isso faz toda a diferença. Você ter saúde, você ter prazer, você ter libido. Isso é importante demais, gente. Isso é vida. Viva a menopausa cuidada. Bem Cuidada, cuidada. isso aí, com certeza. Que a gente tenha conseguido ajudar. Quer falar mais alguma coisa, algo que você acha importante? Você com a tua experiência, assim, uma dica. Água, falar da água. Consumo Gente, de água é muito acho que importante, também, eu acho que é importante. Porque às vezes as mulheres até reclamam de um dos sintomas da menopausa ser o inchaço. E aí quando você vai fazer a anamnese dela, a quantidade de água que ela bebe por dia, não chega ao mínimo. A gente tem que fazer uma continha simples, 35 ml pelo peso da pessoa. Se eu peso 60 quilos, faz 60 vezes 35, você vai descobrir a quantidade de água que você precisa por dia. Para que água? Para você se hidratar, para você não ter retenção,
Teus para órgãos. os teus órgãos. São tudo. Exatamente. Nós temos muita água no corpo. O nosso corpo é praticamente feito de água. Então, é. aí você não bebe água. Para o seu intestino funcionar, como assim você não bebe água? Gente, vamos falar de cocô. Fala Vamos. sobre cocô. Essa é outra dica, eu acho que é muito importante. Então, as pessoas também normalizam você ir no banheiro todo dia. O normal é o quê? Você ir ao banheiro todos os dias, assim como a gente escova o dente. Fazer cocô é importante todos os dias. O nosso intestino é um órgão absortivo. Então, tudo que está ali no intestino está sendo absorvido. Você imagina você estar com cocô no seu intestino 3 dias. Você vai absorver aquela água. E outra coisa, se você não toma água, seu intestino, seu corpo absorve água do cocô. Ele precisa de água, ele dá o jeito dele, então ele tira. Nossa, aí você tá na merda mesmo, Você né? tá na merda mesmo. Como é que isso pode te trazer saúde? Como é que isso pode te trazer energia? Bom humor. Bom humor. Isso deve causar... 80% da serotonina, que é o hormônio do prazer, é fabricado no intestino. Então, se você não tem um intestino íntegro, você não tem a produção de serotonina. Ou seja, você não tem prazer. Antidepressivo. E às vezes, se você corrige hábito de vida, se você corrige o intestino, se você coloca a pessoa para fazer exercício, você pode tirar os antidepressivos da vida dela, remédio para dormir. Já isso é cientificamente comprovado. E isso a gente vê na prática, não é difícil. Não. Só que o problema é que você precisa implementar um conjunto de ações. Não é você sair da nutricionista ou do médico, entendi. É você fazer. É você colocar a água, é você comer a proteína, é você fazer o exercício, é você fazer o que foi. É você se escolher, né? Exato. Você Isso se priorizar. Porque se você não priorizar, você vai priorizar outra coisa da sua vida que não vai ser você. Você não vai conseguir ter saúde se você não fizer isso. Então, se você não se colocar em primeiro lugar e der valor a isso, a sua vida não vai andar. O intestino é fundamental, meu Deus. E as pessoas, às vezes, você vê uma pessoa linda na sua frente, você pergunta sobre gases, por exemplo, a pessoa tem gases o dia inteiro. E aí eu pergunto até, inclusive, né, se tem cheiro ou não, porque isso faz diferença. Faz diferença, né? Quando tem cheiro, é a proteína que está sendo mal metabolizada. Quando não tem cheiro, é o carboidrato que está sendo mal metabolizado. Até para eu escolher que tipo de probiótico, ou que tipo de suplemento. Gente! Ou mastigue mais. Às vezes é simples assim, tá? Uhum. Vamos fazer o seguinte, coloca um vinagrezinho de maçã antes das refeições, que às vezes isso é fantástico também. Eu uso muito. Eu uso. Então, para as pessoas que estão com a insulina um pouquinho mais alta, isso é maravilhoso. Para quem tem problema digestivo, porque ele ajuda a liberar a enzima digestiva e ele diminui a absorção de carboidrato e de gordura. Então, pô, é um super truque. Eu amo, uso pra caramba. Inclusive, ajuda o funcionamento do intestino, porque aquilo ajuda a digerir o alimento. Então, uma coisa liga a outra. Limpa logo, né? Faz a limpeza. E o intestino é o nosso cérebro, né? Se ele não tá bem, se ele tá sujo, tua cabeça também é o segundo cérebro. Tudo funciona, tudo fica uma merda. Literalmente, tudo fica uma merda, é isso aí. Ai, que maravilha, Ana. Mas o intestino é uma área que eu gosto de falar também, porque isso impacta direto na energia das pessoas. Imagina, você tá com a barriga lotada de cocô. Como é que você vai conseguir fazer exercício, gente? Não, humor. Humor. Eu já tive, assim, eu tenho um problema. O exercício físico ajuda, a peristalsia. Eu tenho um problema. Aí é psicológico. Eu até vou botar em pauta com a terapia. Eu não consigo ir no banheiro que seja fora da minha casa. É psicológico mesmo. Porque, como você falou, o intestino é o segundo cérebro. Funciona, ele entendeu? tá sabendo ali que você não tá em casa, que ele não tá relaxado o suficiente. Eu falo assim, pronto, vou ficar quantos dias fora? Ai, todos esses dias vai ser um martírio. Não, mas da próxima vez, eu te ensino uns truquezinhos pra melhorar. Ah, entendi. Você pode usar um suplemento que o pessoal fala, né? Então o magnésio, ele estimula a peristalse já. Se você tá acostumado, ele não vai ter impacto ali. Mas se você não tiver, vai funcionar ele ajuda. Muito de sim. Eu mas uso magnésio. Tem muitos, não te ajuda pra isso? Não, ajuda. Mas assim, nas viagens não ajuda, porque eu já uso ele. Você não traz novidade, né? Não traz, não impacta. Tipo então, assim, não dá um quando eu susto. vou viajar, eu me preparo antes. Entendi. Eu levo o módulo de fibra, porque em viagem normalmente você come Psyllium. diferente. Eu uso Psyllium. Eu uso Psyllium. Então eu levo ele em cápsula. Já levo ele em cápsula. Aham. Eu não uso probiótico com regularidade. Então na viagem eu levo probiótico. E normalmente eu levo um ativo que estimula a peristalse. Então não vou ter problema. Eu vou viajar. Entendi. Você fica linda bem. E bela com meu... Eu tenho que tomar um Rivotril. Não, eu tô te brincando. Juro, prometo. E tá aí uma coisa que hoje em dia a gente vê assim, 60% ou 70% das pessoas antidepressivo e remédio para dormir. Não, é sério. E muitas das vezes as pessoas vão por essa linha porque elas não colocam que a condição que ela está vivendo esteja relacionada, por exemplo, à menopausa. Sim. Entendeu? Ela está achando realmente que ela só está com uma questão de insônia. E às vezes o médico não tem essa delicadeza de entender esse momento, já tá com o remédio. Não. Porque se você não sabe qual é a causa da sua depressão,
esse remédio ali só vai mascarar aquilo. E você vai viver tomando remédio sem conseguir tirar, porque você não tratou a base. Por isso que eu acho que, assim, quando a gente fala de uma medicina integrativa, né, ajuda muito nessa concepção de olhar a pessoa como um todo. É a mente, é o corpo, é a energia, a espiritualidade, é observar o todo, porque tudo está integrado. Se você não está bem em um campo, ele vai reverberar em outros, e aí você só vai procurar um efeito, né, lá na frente. Só que não foi aquilo que te causou chegar naquela condição. Foi lá atrás, coisas que você foi se abandonando, foi se deixando, não parou de se cuidar. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre uma saúde integrativa, onde tudo tem uma função e tudo tem, entendeu? Então, assim, no final, o objetivo é alcançado, mas você precisa passar pela observação do todo. Do todo, exatamente. Do todo. E isso, assim, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, a nutrição tem esse papel de olhar a pessoa, não um compartimento. Uhum. Você olhar ela inteiro. Eu pergunto como é que ela tá dormindo, como é que ela faz o cocô, como é que tá a energia, como é que tá o cabelo, unha, pele. Tudo faz diferença pro contexto, pra gente saber o que tá acontecendo no corpo. Não adianta você só olhar um exame, porque às vezes o exame... Isso acontece muito com as mulheres na menopausa. Elas estão sentindo todos os sintomas, aí vão na ginecologista, a ginecologista fala, seus hormônios estão bem. Só que a mulher tá com sintoma e a gente tem que lembrar que médico não tem que tratar o exame, tem que tratar a pessoa que tá na frente. Se ela tá falando dos sintomas... Dê atenção. Exato, vamos Escuta. tratar isso. Exato. Mas são poucos. São poucos. São poucos. Mas isso tem que mudar. Mas aí, assim, vamos lá. Como a gente não consegue mudar essa situação de imediato, mas a gente tendo consciência já sabe que precisa olhar para o todo. Para o todo. Então, busque pessoas que estejam integrados nesse pensamento, que né? tem essa cabeça de olhar você como inteiro. Não adianta olhar uma parte só. Se ele só consertar o intestino e não olhar, na verdade, a cabeça, outra parte do corpo, não vai fazer diferença. Tratar uma parte só num monte de sintoma... Não vai fazer diferença, não vai resolver. Não vai resolver. Então tem que olhar a pessoa como um todo e aos poucos, né? Porque a mudança também não adianta mudar tudo de uma vez só. Se ela conseguir, ótimo, mas é um passo de cada vez. E são conquistas. É. Valorizar as conquistas, valorizar o momento em que ela decidiu parar e cuidar dela. Quanto antes, melhor. Isso aí, pra mim, assim, já é uma vitória do caramba. Quando ela fala assim, pronto, você aí, pronto, agora eu vou cuidar de mim. Pronto, isso aí é o primeiro passo. Ter consciência de que chegou a hora de fazer alguma coisa. Cheguei a hora de correr atrás. Vamos correr na frente, gente. Perfeito. Ai, Ana, olha, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse momento. A gente está falando desse momento já há bastante tempo e ele aconteceu. Obrigada, então, muito obrigada, tá Obrigada bom? a você, Vamos continuar ajudando essas mulheres. Beijo. Beijo. Beijo.